Oi pessoal, hoje a gente vai aprender sobre semelhança de triângulos. Diferente da congruência, em que os triângulos eram iguaizinhos, né? Na semelhança a gente também considera triângulos um muito maior do que o outro semelhantes, desde que eles sejam proporcionais. Então, por exemplo, esses dois triângulos eles são congruentes, mas esses dois triângulos também são semelhantes a esse triângulo que é bem maior. A gente também diz que esses dois triângulos são semelhantes, mas dizer que são congruentes é mais forte, porque a razão de proporcionalidade deles é 1. Daqui para cá, a gente vê que esse triângulo é muito menor que esse, então a razão de proporcionalidade entre esse e esse vai ser menor, que esse é pequenininho. Então, o que a gente precisa para dizer que dois triângulos são semelhantes? Eles precisam ser completamente proporcionais, ou seja, se eu chamo esses lados aqui de A, B e C, e esses de A', B', C', se eu quero que eles sejam semelhantes, eu estou dizendo que esses lados são proporcionais. Ou seja, eu estou dizendo que AB sobre AB', onde, quando eu falo AB, é o tamanho do segmento AB. O tamanho do segmento AB' vai ser igual a AC sobre A', C', e vai ser igual a BC sobre B', C', que vai ser a nossa razão de proporcionalidade. Vou chamar de lambda, vocês podem chamar de qualquer coisa. Nesse caso, por exemplo, vai ser menor do que 1, a gente consegue ver isso, mas em geral você tem que ter números para dizer que isso é menor que 1. E a gente vai dizer que eles são semelhantes, e a gente pode escrever assim: o triângulo, aqui um delta de triângulo, tá? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Isso também é verdade com esse triângulo, para todas as combinações que você tiver, mas por questões de didática eu vou só apagar esse triângulo aqui. Então, essa é a definição deles serem semelhantes, é assim que a gente denota. Muita gente não coloca esse triângulo aqui, esse delta, mas é opcional, tá? A gente diz que eles são semelhantes com essa definição. Porém, isso aqui é o mais difícil da gente perceber no nosso problema, na nossa figura. Em geral, o que a gente vai querer é descobrir isso. Descobrir que eles são semelhantes e descobrir essa proporcionalidade. Como que a gente faz para perceber que dois triângulos são semelhantes num problema? Isso aqui é o que a gente vai concluir. Mas no problema, a gente vê que eles são semelhantes quando os ângulos são iguais. Se esse ângulo for igual a esse e esse ângulo for igual a esse, por exemplo, repara que a gente já tem informação suficiente para dizer que o terceiro ângulo também é igual, porque a soma tem que ser 180, né? Então a gente vai concluir que esse também é igual a esse e que os triângulos são semelhantes. Então, em geral, você prova que dois triângulos são semelhantes quando eles têm exatamente os mesmos ângulos. E aí você vai escrever a semelhança tomando cuidado para a ordem dos vértices ser a que corresponde de fato os triângulos. Não adianta eu dizer isso aqui, né? ABC, B', A', C'. Isso está errado. Isso não é verdade. Porque a ordem que os vértices estão aqui está me dizendo outra coisa. Essa semelhança aqui, por exemplo, vai me dizer que AB sobre B', A' é igual a AC sobre B', C', o que é falso, tá? Então, não é desse jeito que a gente escreve. A ordem dos vetores, dos vértices é muito importante para a gente saber quais são os lados que correspondem um ao outro e quais são os ângulos que correspondem um ao outro, ok? Mais informações que a gente ganha aqui é que a gente também consegue dizer a proporção entre as áreas dos triângulos.
Nesse caso, se a gente quiser, por exemplo, saber... Se a gente, por exemplo, sabe quanto é esse lambda, digamos que esse lambda seja 1/3, nesse caso. Ou seja, o que eu estou dizendo é que AB é 1/3 de A' B', ou que A' B' é 3 vezes AB, certo? Então, imagina esse caso em particular. Digamos que a área desse triângulo aqui seja 1. Quanto será que é a área do triângulo grande? Se você respondeu 3, pensa mais um pouquinho. Os lados terem razão 1/3 faz a área ter uma razão quadrática, né? Então, se os lados são 1/3, as áreas vão estar 1/9. Por quê? Por que isso vai acontecer? Porque para calcular a área de um triângulo, eu preciso normalmente multiplicar dois tamanhos de segmento. Por exemplo, uma das fórmulas da área do triângulo é base vezes altura, certo? Então, vou fazer base vezes a altura relativa a essa base. Então, digamos que esse 1 aqui, ele representa 1 é o base vezes a altura sobre 2, certo? Quando eu quiser calcular a área aqui vai ser B'C' vezes uma altura linha, né? Sobre 2. Porém, esse B'C' é 3 vezes o valor do BC. Enquanto que o H' também é 3 vezes o valor do H. Lembrando que esses triângulos, eles são exatamente iguais a menos de proporcionalidade. Esse aqui é uma expansão desse aqui. Então, tanto os lados vão ser multiplicados por 3, quanto qualquer segmento correspondente aqui. Essa altura que corresponde a essa altura também vai ser multiplicada por 3. Então, esse B'C' vai ser 3 vezes BC e esse H' vai ser 3 vezes H. Então, aqui ficou 3 vezes BC vezes 3 vezes H sobre 2. Quando você levar esses dois 3 para lá, você vai ver que vai ser 9 vezes BC vezes H sobre 2, que é 1. Ou seja, a área aqui vai ser 9. Enquanto que a área aqui era 1, a área aqui é 9. Em resumo, dois triângulos são semelhantes quando todos os ângulos são iguais, ou equivalentemente, eles têm lados correspondentes proporcionais, e a proporção entre as áreas desses dois triângulos semelhantes vai ser a proporção original ao quadrado. Vai ser a proporção entre os lados ao quadrado, porque a área a gente multiplica dois comprimentos para achar. Então, esses dois comprimentos essas duas proporções vão ser multiplicadas. Então, vai ter um fator quadrático acontecendo. Então, se liga no próximo vídeo para a gente fazer uns exercícios sobre semelhança.